Hello and a very warm welcome to a Sejam special todos muito bem-vindos para essa edição especial da série Na Quinta do Boi. É uma série que é organizada pelo Imaflora e hoje com uma parceria com o P4F. Nós vamos ver essa abordagem da cadeia de valor no setor da pecuária brasileira. Meu nome é James Allen, eu sou diretor de uma consultoria brasileira e o meu papel hoje é conduzir esse webinário e o que eu acho que será uma bela discussão para que possamos tirar algumas conclusões daqui. Parte desse papel também é uma tradução cultural. Nós temos uma plateia internacional hoje, mas vamos basicamente trabalhar com os dois idiomas, português e inglês, com tradução simultânea. E o meu papel é tentar compreender esse sistema que é um pouco complexo com a plateia internacional. Para aqueles que estão no Zoom, nós temos uma ferramenta de tradução. Então, se você olhar na base da tela, você vai ver um símbolo, um globo, que é o símbolo de interpretação. Se você não fala português, você deve clicar. Se você não fala português, você deve escolher o canal em inglês. E se você fala português, você escolhe o canal em português. Para aqueles que estão nos ouvindo no YouTube, a transmissão será em português. Aqueles que quiserem acessar o YouTube, o Luiz vai colocar o link no chat aqui. Eu sei que houve uma incerteza em relação ao horário de início. Eu acho que isso não aconteceu só com esse webinário. Parece que isso vem acontecendo com uma crise internacional, porque outros eventos hoje tiveram esse problema de horário. Então, nós, de qualquer forma, pedimos desculpas pela confusão em relação à diferença de horário. Então, acho que a gente pode começar daqui a pouco. Mas antes de passar para os palestrantes, vamos falar um pouco sobre o que a gente vai falar aqui. Eu acho que o principal aqui é compartilhar com vocês o que está acontecendo no Brasil em relação a essa aceleração da situação da mudança do mercado de pecuária. A gente está observando alguns sistemas que vão apoiar essa transição e a gente vai ver o papel do P4F, de seus parceiros, da Imaflora Conecta e parceiros que apoiam essas iniciativas em conduzir e acompanhar essa transição. Eu quero dizer algumas palavras sobre onde nós estamos no mundo. Eu estou falando aqui do Brasil, então eu tenho um pouco essa visão, mas eu quero falar um pouco sobre o que vai acontecer no mundo à nossa volta. Parece que muita coisa aconteceu desde o último Boi na Linha. Tivemos os últimos números das emissões de gás carbônico no Brasil, tivemos as eleições nos Estados Unidos, tivemos um debate no Parlamento Europeu, no Parlamento inglês, que também em relação à questão da produção de gás carbônico. Tivemos uma série de notícias, algumas positivas, mas eu acho que, do ponto de vista brasileiro, parece que o mundo externo só recebe informações negativas em relação à agricultura brasileira. E eu acho que uma das mensagens que nós queremos transmitir hoje é que há alguns avanços positivos acontecendo e algumas ações positivas. E acho que nós estamos além do início dessa transição do mercado pecuário brasileiro. Uma questão que nós estamos interessados quando pensamos em relação às eleições dos Estados Unidos é que há essa divisão muito clara entre o urbano e o rural. Eu acho que isso não acontece não só nos Estados Unidos, mas acontece no Reino Unido e no Brasil também. E quando a gente vê
com essa relação do Partnership for Forest, do P4F, a gente percebe que a gente precisa seguir adiante todos juntos, todas as partes envolvidas. Então, eu acho que um dos desafios que nós temos é que essa transição chegue a alguns dos players desse mercado. Eu quero falar um pouco sobre a programação de hoje. Nós vamos falar rapidamente com vocês, depois teremos um vídeo rápido sobre o trabalho que o P4F está fazendo, e aí vou passar para os palestrantes, e cada um deles terá 10 minutos para falar sobre sobre o tema dele. Isso vai mais ou menos chegar a 10 para as 11, e aí depois teremos aí alguns minutos de perguntas e respostas, e aí teremos um debate com os panelistas e responder algumas perguntas e tudo mais, e depois vamos concluir mais ou menos às 11 horas no horário do Brasil, 2h30 horário da Inglaterra. Então, é um formato de webinar, mas nós queremos que vocês participem. A gente quer provocar vocês, e um termo que não funciona muito bem em inglês, mas a gente quer que vocês estejam debatendo aqui conosco essas questões que estão sendo levantadas aqui. Então, primeiro eu vou postar um link aqui no chat para saber quem está ouvindo isso, qual é o seu conhecimento do mercado pecuária. Então, se você clicar no link que está no chat no Zoom, não sei se a Luz vai postar isso no YouTube também. Se você puder fazer um login no Slido, é bom, porque quando você faz perguntas, a gente sabe quem é que está fazendo a pergunta. Não tem pergunta certa e errada, então fica tranquilo, é só para a gente saber quem é que está fazendo essa pergunta. Clique no link. Se ele pedir um código, você pode usar o código BOI, B-O-I, e aí você vai ter algumas opções ali das perguntas. E se você tiver alguma pergunta para fazer, vocês podem fazer ou no ícone de perguntas e respostas, Q&A, aqui no Zoom, ou no chat do YouTube. Então, você pode clicar ali em slido.com com o hashtag BOI, ou você pode clicar no link que está no chat. Mas antes eu quero aproveitar essa oportunidade para apresentar nossos panelistas e como eles responderiam isso. Então, primeiro, eu quero apresentar Marina Piatto. Ela é gerente de fornecimento de suprimento do Imaflora. Ela está no Imaflora desde 2005. Ela é uma engenheira agrícola. E o que eu acho muito interessante sobre o trabalho dela é que ela tem boas práticas de agricultura e trabalha com direitos humanos também. Marina, muito obrigado por estar aqui com a gente. Vocês vão ver as perguntas aqui no slide. Eu não vou perguntar sobre eles o quanto que eles conhecem sobre carne sustentável, porque eles sabem muito sobre isso. Mas, Marina, você consegue responder essa pergunta em 3 palavras? Se você está muito confiante sobre essa transição no Brasil? Bom dia a todos, boa tarde, né, e bom dia. I don't hear you, Marina. No, I'm here. Do other people hear Marina? Vasco, do you hear Marina? Yeah, okay, so I'll have to sort out my audio here, but okay. Let me just sort that out in a second. So I don't know why that's happened. So let me just then introduce the other 2 panelists as well. So Vasco and Luis, and just so I'm sorting out my audio. So very quickly, Vasco is... Então, vou apresentar os outros 2 panelistas. O Vasco é um parceiro do Safe Trace. Ele tem 15 anos de experiência nesse ramo. Ele é um engenheiro elétrico.
e ele também trabalha com... E o Luiz Henrique é da P4F da América Latina e é um gerente ambiental. O Vasco, você pode usar uma resposta assim, 3 palavras, ou bem resumidamente, seu nível de otimismo de 1 a 10 em relação a essa transição. Bom dia, James. Bom dia, boa tarde para a nossa audiência. Eu estou realmente muito otimista de que a gente tem, finalmente, boas ferramentas e uma boa chance de mudar a agropecuária no Brasil e como a gente é visto no mundo em relação à nossa produção sustentável. Thanks. Hi, James. Thanks, James, and thanks for the presentation. Obrigado, James. Obrigado pela apresentação. Eu concordo com as palavras do Vasco. Eu sinto que o contexto agora nos proporciona os motivadores necessários para que possamos ter uma mudança necessária no mercado, no ramo da pecuária no Brasil. E eu acredito que realmente isso é muito importante nesse processo dessa cadeia de valor. Então, meu áudio voltou. Então, esses são os resultados do que vocês nos falaram até o momento. As pessoas ainda estão respondendo. As pessoas que entraram depois, atrasado na chamada, nós temos tradução aqui no Zoom. Você pode entrar aqui, clicando no ícone de interpretação, que é um globinho, e escolher o idioma com o qual você quer ouvir. E você pode também clicar no slido.com com o hashtag BOI para poder responder as nossas perguntas. Então, a minha visão superficial aqui dessa pesquisa é que a gente tem um grupo que entende razoavelmente bem sobre o assunto. A gente pode ver que as pessoas continuam respondendo. E quanto maior as palavras, mais pessoas usaram isso. Então, rastreabilidade é a mesma coisa que traceability. Então, isso talvez a gente pode ver que realmente o termo rastreabilidade, eles não cabem em 20 caracteres. E como o nível de otimismo que as pessoas estão. Então, nós temos níveis diversos de otimismo e a gente pode ver realmente as pessoas que estão razoavelmente otimistas e aí, no final, a gente pode mostrar essa pesquisa para ver se as pessoas estão mais otimistas ou não no final do nosso webinário. Antes de a gente passar para o vídeo, quero falar um pouco sobre o relatório que o P4F lançou hoje. Luiz, você pode postar no chat, aqui no YouTube e aqui no Zoom, o link para os relatórios. Parte do que a gente está fazendo hoje é entender esse relatório, porque ele é um relatório muito interessante, muito resumido, das suas compreensões em relação aos desafios que estamos enfrentando, fazendo com que o setor da carne seja mais sustentável e de que forma a P4F e a Imaflora estão lidando com essa questão, e além de outros parceiros brasileiros. Não leiam o relatório ainda, salvem esse relatório para vocês poderem ler com calma depois. E eu acho que isso realmente capta alguns insights positivos em relação a como estamos lidando com isso no Brasil. Eu acho que uma das melhores... Nós passamos por uma fase incrível em relação a esse processo, e eu acho que o Luiz Henrique e o Vasco vão concordar, porque eu acho que a gente pode melhorar a rastreabilidade de uma forma como a gente nunca fez isso. Eu soube que havia 400 mil fazendas de pecuária no Brasil, eu nunca imaginei que pudesse haver tantas. Quando a gente pensa nisso, a gente tem que pensar realmente no sistema de rastreabilidade para monitorar o que está realmente acontecendo nessas fazendas. E eu acho que isso reúne uma série de informações importantes. E o relatório também indica que essa mudança não vai acontecer por conta própria. Então,
e encoraja a colaboração, a uma melhor comunicação para que isso possa realmente acontecer da melhor forma possível. Então, é isso o que eu tenho para dizer. Então, muito obrigado pela sua paciência, para que a gente possa entender onde a gente está. E antes de passar para os nossos primeiros palestrantes, nós queremos compartilhar um vídeo com vocês. É um vídeo curto de 7 minutos e nos dá uma ideia do que o P4F está fazendo. Então, Luiz e Guilherme, a gente pode então lançar o vídeo para que a gente possa voltar com os nossos palestrantes em 7 minutos. Guilherme, I'm not seeing a video here. Guilherme, não estou vendo vídeo aqui. Será que sou só eu? Não saiu. So maybe we put the video to after our panelists. We'll get that set Então, a up. gente pode, de repente, passar o vídeo depois. Take myself off mute. Marina, really delighted to have you with us today, and I know that you're a great thinker and both in understanding where the beef. Marina, é um prazer ter você aqui hoje. E você entende bem esse setor da carne, como o boi na linha está ligado a alguns compromissos públicos em termos de envolvimentos e outros players nesse setor. Então, Marina, você tem 10 minutos, depois a gente vai ter o Vasco. Obrigada, James. Bom, pessoal, eu vou falar um pouco rapidamente, né, nesses 10 minutos, sobre como é que está o desmatamento na Amazônia, a pecuária de corte na Amazônia e esses compromissos de não desmatamento, né, na cadeia produtiva. Então, a gente vem com um aumento, desde 2013, um aumento nas taxas de desmatamento na Amazônia. Nos últimos 2 anos teve um elevado crescimento, né, muito incremental. Então, em 2019, o desmatamento foi de 10 mil quilômetros quadrados, então 34% acima do desmatamento de 2018, que já foi bem alto, de 7 mil quilômetros quadrados, mais de 7 mil quilômetros quadrados, né, no bioma. Os estados que mais mataram em 2019 foi Pará e Mato Grosso, são os estados que têm o maior rebanho de corte do Brasil. Então, fica bem intrínseca a relação entre o desmatamento e a pecuária. E, somado ao desmatamento, né, como consequência, a gente teve um aumento bem grande das emissões de gás de efeito estufa, onde 2019, em relação a 2018, teve um aumento de quase 10%. E desse total de emissões brasileiras, 44% foi devido à mudança de uso da terra, que é praticamente o desmatamento, e 28% foram emissões diretas da agropecuária. Ao mesmo tempo, um desafio, mas uma grande oportunidade para o Brasil reduzir o desmatamento é eliminar as emissões, eliminar o desmatamento e ter uma agropecuária mais eficiente. Bom, qual que é o tamanho dessa pecuária na Amazônia, né? Em 2019, então, o rebanho de bovinos de corte fechou no Brasil com 200 milhões de cabeças. Desse total, 86 milhões, né? Então 43% do rebanho total, ele é produzido na Amazônia Legal. Então é sobre essa fatia de produção de gado de corte que nós estamos falando. Ao mesmo tempo, desde 2009, existe o TAC na Amazônia, né? O TAC é o termo de ajuste de conduta, estabelecido pelo Ministério Público Federal e firmado junto aos grandes frigoríficos. A todos, né, a vários frigoríficos da Amazônia, então, a cada ano, os frigoríficos foram aderindo ao TAC. Esse acordo, né, esse TAC, ele limita a compra de gado proveniente, então, de áreas com desmatamento ilegal, produtores ali que invadiram gado produzidos em terras indígenas, em unidades de conservação, e também aqueles produtores que têm práticas análogas a trabalho escravo. Então, esse acordo, ele vem funcionando há mais de 10 anos,
e o número e a aderência de frigoríficos a esse TAC, ele aumenta progressivamente. Ao mesmo tempo, tem o compromisso de desmatamento zero, né, que foi estabelecido de forma voluntária pelos 3 maiores frigoríficos do Brasil, um compromisso público, e a diferença, então, do TAC para o compromisso de desmatamento zero é que o TAC, ele é baseado na lei, então é o desmatamento ilegal, e o TAC e o compromisso da pecuária é desmatamento 00. Então, né, aí vem quais são os grandes números do TAC. Né? Eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho da plataforma, que lá fica bem fácil a plataforma Boi na Linha de entender o tamanho do TAC na Amazônia. Então, nós temos hoje registrados, né, 132 frigoríficos na Amazônia, empresas. Desses 132, tem mais de 250 plantas, né, ativas. Dos 132, vocês estão vendo aqui a tela do... Sim? Sim, estamos. Esse aqui é o site do Boi na Linha, tá, gente? Desculpa, eu não pulei. Então, esse é o Beef on Track, tem um site em português e inglês. Aqui tem todos os atores da supply chain, né? Mas eu queria dar esse destaque para quem assinou e não assinou. Então, de 132 empresas na Amazônia, 100 assinaram o TAC e 32 ainda não assinaram. Dessas 100 que assinaram, somente 52 estão realizando as auditorias completas. Então, o monitoramento das compras, seguido das auditorias. 35 ainda já assinaram o TAC e não fizeram as suas auditorias. Então, esse é para mostrar para vocês um pouco como navegar e o que traz de transparência o site, né? Aqui é uma outra página do site que fala da transparência com o mapa do Brasil. Então, todos os frigoríficos estão georreferenciados e aqui a gente pode ver os que têm TAC, os que não têm TAC, com e sem TAC, os compromissos públicos. É possível dividir só por estado, todos os nomes das empresas. Então, é um site que dá bastante, toda a lista aqui, endereço, a ideia da transparência, quem está dentro e quem está fora do TAC e dos compromissos públicos. Bom, um momentinho. Bom, voltando então aos números, qual que é a estratégia do Boi na Linha, né? A ideia principal do Boi na Linha é reduzir o desmatamento relacionado à pecuária de corte na Amazônia. Então, o objetivo tem 3 metas aí para atingir esse objetivo. Então, como vocês viram, uma delas é aumentar o número de frigoríficos que assinam o TAC. Então, hoje a gente tem 100 frigoríficos que assinam, a gente quer chegar no volume total, 132 empresas assinando o termo de desmatamento ilegal 0. Apoiar esses que já assinaram, então essas 100 empresas que estão dentro do TAC, é implementar o sistema de monitoramento e auditoria e dar transparência para quem está fazendo o dever de casa, né? E fazer um alinhamento dessas regras. Como que vai ser feito essa implementação, né, de fortalecimento de quem está dentro do TAC? Porque vocês viram que nem todos fazem auditoria, dos que fazem auditoria ainda existe uma falta de harmonização na implementação dos critérios. Então, o Imaflora, ele traz quase que um facilitador de um debate entre os elos da cadeia para desenvolver regras claras e precisas para a implementação desses critérios do TAC. Com esse protocolo que já foi desenvolvido, né, de forma participativa, multi-stakeholder, a ideia, então, é treinar os frigoríficos a utilizar esses protocolos de monitoramento e auditoria, treinar as empresas que fazem georreferenciamento, que fazem auditorias de terceira parte também, e disponibilizar todas essas informações no site Boi na Linha, Beef on Track. Então, a ideia é a transparência total para mostrar os avanços e a melhoria contínua. Então, muita gente pergunta assim, por que o Imaflora não traz o desmatamento 0, né? E trabalha com o desmatamento ilegal, então o ideal é ser 0. Claro que a gente
busca o desmatamento zero, mas a gente ainda tem um longo caminho para chegar no desmatamento ilegal zero. E vários dados mostram que a diferença no Brasil hoje, a diferença entre o desmatamento ilegal para o desmatamento zero é muito pequena. Quer dizer, de todo o desmatamento, segundo o MAP Biomas, né, de todo o desmatamento que ocorreu o ano passado, apenas 1% dele foi autorizado. Então, a gente está trabalhando com desmatamento ilegal, ele está muito próximo ao volume total de desmatamento no Brasil. Bom, os critérios que foram melhorados, né, no TAC com o apoio do Boi na Linha. Então, foram os critérios que já existiam, eles foram detalhados, regras como tamanho de polígono de desmatamento, análise dos mapas das propriedades, então, como que são analisados esses mapas, como que são analisados os desmatamentos pelas empresas de gel, e como que essa informação passa para o pessoal do frigorífico bloquear ou não as compras de gado, questões de embargo ambiental, trabalho escravo, tudo isso foi extremamente detalhado e nivelado para que todos usem a mesma regra, e também foi criado vamos dizer, detalhado um critério que já estava no TAC, que é o índice de produtividade. Esse índice de produtividade, ele limita o número de cabeças por hectare que podem ser abatidas por ano em uma propriedade. Então, ele é um início de aprimoramento de qualquer possibilidade aí de vazamento e triangulação de gado, tá? E o que faremos daqui para frente? A ideia o Boi na Linha trazer mais capacitação. A gente vai ter um help desk também para ajudar os frigoríficos que tiverem dúvidas com o monitoramento. E uma parte importante é a inclusão do varejo. Então, desculpa, gente, um barulho aqui no fundo. Eu acho que é uma empresa querendo assinar o Beef on Track, Marina. O help desk já está funcionando, isso é agilidade, just on time. Bom, para finalizar, gente, daqui para frente, o que a gente quer trazer, né? O Boi na Linha já teve bastante avanço, são quase 2 anos de projeto, com o apoio do PIFOF e outros financiadores internacionais. A ideia é manter esse engajamento, né? Sem o engajamento não existe avanço de toda a cadeia, então, desde os produtores, frigoríficos, empresas que prestam serviço, varejo. Agora a gente tem um apoio da Abras, né? Um trabalho com a Abras, que é a Associação Brasileira de Supermercados, onde a gente está desenvolvendo o programa Carne Responsável. Esse programa ele vai trazer, então, uma política de compras para o varejo e atacado no Brasil, um protocolo harmonizado de monitoramento de compras de carne daí, né, pelo atacado, então, no elo frigorífico varejo. Uma novidade que a gente vai trazer para o ano que vem também é o mapa da pecuária de corte no Brasil. Então, esse mapa vai estar dentro do site do Boi na Linha, então a gente vai conseguir ver toda a pecuária brasileira, aonde tem desmatamento, aonde não tem. Não é uma ferramenta de rastreabilidade, é uma ferramenta de transparência, então os atores podem fazer, nossa, como é que está as áreas de risco, como é que está esse fluxo. E para finalizar, né, a gente tem um grande desafio, que é trazer o debate que já vem sendo discutido, mas ele tem que ser definido, começar a ser implementado, que é a rastreabilidade desde a origem, né? Então, incluir os fornecedores indiretos dentro do protocolo, né? A questão de fornecedores indiretos, ela está dentro do TAC do Ministério Público, mas é quase que um critério não aplicável hoje, não auditado. E a ideia é a gente pegar todo o conhecimento que vem sido trazido pelas empresas, pelos grupos de trabalho de indiretos e trazer isso para dentro do protocolo, para que isso se torne oficial e as empresas, então, comecem a rastrear o seu gado desde o nascimento até o abate. Então, é isso. Fantastic. Thank you, Marina. Just a reminder about Obrigado, Marina. Fantástica. Temos canais de tradução disponíveis, lembrando, no Zoom, se vocês quiserem ouvir tanto em português como no inglês, vamos direto para o vídeo.
Antes de passar para o Vasco Luiz, nós temos um vídeo muito bom de 7 minutos sobre a produção de carne. The Amazon is one of the most biodiverse places on Earth. 60% of its forest area lies in Brazil, where extensive and unproductive cattle ranching has traditionally been used as a means of expanding territory to unclaimed land, making it a key deforestation driver. Brazil also has the largest cattle inventory in the world, and in 2019 was ranked the top beef exporter globally. Quanto mais cresce o desmatamento no Brasil, maior é a chance de você ter a ilegalidade chegando ao prato do consumidor. Há muitos anos já, consumidores do mercado europeu, do mercado americano, já se posicionam contra a aquisição de produtos que tenham qualquer tipo de ligação ou incentivo a problemas socioambientais. Então, as empresas já discutem isso há alguns anos e, considerando a série de declarações públicas, atos públicos e o aumento do desmatamento nos últimos 1 ano e meio, 2 anos, a pressão do mercado e dos investidores ela também aumentou. Over the past decade, the Brazilian beef industry has adopted commitments to stop cattle purchases from suppliers engaged in illegal, social, and environmental activities in the Amazon. Strategies developed by the public and private sector, such as technology use, have been essential to control deforestation. However, additional means are still needed to ensure sustainability across the beef supply chain. Nós tivemos avanços significativos nos últimos 10, 11 anos, então a gente tem um controle bem melhor do que a gente tinha antes. Isso, inclusive, impactou na redução do desmatamento, mas ainda assim esse controle não é suficiente, né? A gente precisa avançar mais, a gente precisa ter uma rastreabilidade completa. To tackle this challenge, private and public sector representatives have joined forces to advance the implementation of their sustainability commitments. And Partnerships for Forests is supporting them to test new solutions for remaining challenges. P4F é um programa do Reino Unido que ele tem o objetivo de apoiar iniciativas privadas, auxiliando elas ao ganho de escala, tanto dos seus negócios como dos seus impactos. E ele, desde 2018, tem apoiado iniciativas dentro da cadeia da pecuária, né? Então, a gente trabalha desde a parte da demanda, né? Fortalecendo os compromissos públicos do setor privado. A gente trabalha também com um desenvolvimento de um sistema de monitoramento para garantir que esses compromissos consigam ser cumpridos. E da porteira para dentro, a gente trabalha com um projeto que está ligado com o ganho de produtividade e com auxiliar o produtor a fazer esse processo de transição de um sistema produtivo mais produtivo e mais sustentável. Conecta Partnerships for Responsible Agriculture is an innovative system that enables producers to voluntarily provide information about their properties and cattle herds, safeguarding sanitary and environmental compliance. This technology allows producers to capture the value of their products, as well as ensures that slaughterhouses can better meet the demands of retailers. The result is more transparency to the entire supply chain and more power for producers in compliance with environmental and labor laws. A proposta do projeto é, de certa forma, conseguir unificar a base de dados para que a gente possa tirar indicadores confiáveis, tanto relacionados à passagem dos animais por áreas de desmatamento, quanto melhorar a qualidade da informação sanitária dos animais. Dar a visibilidade para aqueles produtores que hoje estão fora de desmatamento, colocá-los numa lista visível e positiva e trazer os demais para a reposição no mercado legal, com os compromissos de desmatamento zero, restauração, boas práticas, e que eles possam, então, através dessa condição, chegar a ser um comerciante e não ter que vender clandestinamente como eles fazem hoje. E ter um sistema de rastreamento como esse vai dar mais segurança tanto para os frigoríficos quanto para as redes varejistas de que aquele produto que eles estão comercializando ou processando, ele tem uma origem responsável, ele respeita as leis ambientais, ele não está contribuindo
para a degradação social e muito menos para o desmatamento. A challenge arises as rules for the social environmental public commitments are applied differently by beef sector actors, which prevents consistent monitoring and disclosure of progress. To address this issue, the Beef on Track project was developed. This project aims to improve the implementation of commitments made by slaughterhouse signatories, as well as aims to expand the number of meatpackers that sign commitments. A proposta do projeto, uma das linhas é trazer, organizar a informação, né, ser um hub de informação que possa trazer quais são os sistemas adotados, quais são os documentos que vão organizar a implementação dos compromissos, né, mas também trazer quem são as empresas que aderem ao compromisso, né, porque essa é uma informação que ela está difusa. Partnerships for Forests seeks to be part of the solution, enabling sustainability commitments, improving transparency across the supply chain, and supporting innovation to overcome the social and environmental challenges faced by the beef sector in Brazil. Tem um fator bastante importante que é a diversidade de atores que a gente tem, que a gente está trabalhando, que a gente está conseguindo articular os interesses em direção à sustentabilidade. É um salto muito importante, assim, é um step assim, essencial, assim, coloca a cadeia num outro patamar a partir de agora. E é um ponto também importante não só para bloqueios e para excluir fazendas, mas também para o próprio processo de desenvolver e de incluir. Eu acho que é um círculo virtuoso que se gera na região, à medida que alguém começa a puxar a fila. Eu acho que esse é o futuro, eu acho que isso vai permitir conquistar e manter alguns mercados, né? A pecuária no Brasil ela é diversa. A pecuária no Brasil ela tem resultados bastante expressivos do lado positivo. A gente sabe que existem desafios grandes em relação à conservação da Amazônia, a relação da pecuária como driver do desmatamento, né? Mas é importante dar atenção a esse setor no Brasil, né? O mercado ele tem um papel extremamente importante para a gente conseguir dar continuidade à promoção ou à visão, né, de alcançar uma pecuária sustentável e responsável no Brasil. Muito obrigado por terem compartilhado. Eu sei que houve pessoas que não tiveram som, pedimos desculpa. Depois nós botamos o link para o vídeo e para vocês verem. Mas eu posso pegar alguns pontos para comentar. A maneira como eu entendo esse processo é que, primeiramente, nós temos que reconhecer que existe um problema no que diz respeito ao desmatamento e à produção de gado, e os dados que a Marina compartilhou a respeito de emissões de carbono mostra que ainda existe um problema, e uma vez que nós entendamos que tem um problema, nós temos que ter um compromisso. Uma coisa interessante é que esses compromissos se dão tanto no setor público quanto no privado, e no setor público assinou-se termos de ajuste, de conduta, de mudança de conduta, e isso se dá com o Ministério Público. Ao mesmo tempo, existem voluntários do setor privado comprometendo-se com a mudança, e o desafio vem na parte da implementação, é claro. O compromisso vem antes, depois vem a implementação, conforme se pode ver no vídeo, ou seja, como garantir que se dê a implementação, que seja consistente e que possamos todos fazer da mesma maneira. E depois, como nós seguimos em frente, o Vasco e o Luiz vão nos falar também a esse respeito. Uma vez que começa a implementação, como é que nós acompanhamos? E o site Boi na Linha é um bom recurso, tem mapas, e a gente pode ter uma noção do que está acontecendo. E eu acho que a parte final disso, que é preciso, requer muito trabalho, é que não é apenas o upstream, significa produtores, mas também o lado da demanda. Então, como se certificar do mercado,
esteja ciente dessas mudanças acontecendo, se existem mudanças de preço, como nós nos certificamos de que o mercado se adapte a isso. Então, existem implicações legais e não legais. Então, vamos para o próximo palestrante. Então, é um prazer ter o Vasco Pique conosco. Vasco é da SafeTrace e vai falar mais das ferramentas de monitoramento para juntar diferentes fontes de informação. Bem-vindo, Vasco. Obrigado, James. Vocês já conseguem ver a minha tela? Sim. Perfeito. Bom, primeiramente, é um prazer estar aqui e apresentar em primeira mão a plataforma Conecta, Parcerias para a Agropecuária Responsável. Esse é um trabalho que está sendo feito a muitas mãos, ele é uma parceria entre a The Nature Conservancy, a SafeTrace e Amigos da Terra, que é financiado pela Partnership for Forest, e está buscando as melhores soluções, tanto do ponto de vista operacional quanto tecnológicos, para que a gente consiga fazer o monitoramento da cadeia pecuária, desde o produtor de cria até a gôndola do varejo. Para que isso seja possível, a gente precisa de uma abordagem bastante inclusiva e uma visão bastante holística da cadeia produtiva. Então, os principais pilares desse programa, se a gente puder colocar 3 pilares como os principais, seriam o monitoramento da cadeia produtiva. Então, a Marina falou sobre a necessidade da execução das nossas políticas de compras livres de desmatamento e também dos compromissos públicos que foram assumidos pela pecuária. Então, muito do nosso foco está em como viabilizar a execução desse monitoramento, provendo ferramentas, provendo soluções que sejam inovadoras e que permitam esse engajamento da cadeia. Apoiar também a qualificação da cadeia produtiva em função dos seus riscos sanitários e socioambientais. A gente sabe que, em um primeiro momento, sempre que você tem um protocolo que gera uma restrição à compra numa determinada situação, você precisa ter períodos de transição, mas você precisa fazer isso com visibilidade dos atores e das demandas do consumidor. Então, parte importante do que essa ferramenta faz é ajudar nessa qualificação da cadeia produtiva para que cada um possa, de uma maneira bastante flexível, multiprotocolos, descrever quais são os protocolos que têm que ser atendidos por aquela carne que vai ser entregue ao consumidor, e a partir daí a gente qualificar essa cadeia em busca dos fornecedores adequados, das regiões adequadas, dos frigoríficos adequados e da verificação dessas informações e disponibilização delas para a cadeia produtiva. E essa é a maneira com que a gente consegue reduzir, então, ativamente e continuamente os riscos associados à produção. Como eu disse, que a cada protocolo imposto você pode gerar uma restrição, a gente tem que pensar que aquele caminho clássico do termo de ajuste de conduta de exclusão de produtores que não estejam 100% ok com relação à legislação, ele vem acontecendo desde 2009 e ele já está bastante exaurido. Então, a gente precisa de uma nova abordagem, de uma abordagem que, primeiro, instrumentalize o produtor, de modo que ele possa conhecer tanto os seus dados que estão disponíveis hoje na defesa agropecuária, os dados que estão em sistemas privados de avaliação de produtores. Então, levar para ele ferramentas e também, uma vez que ele conheça a sua situação, caso ele tenha algum tipo de inadequação, que seja possível apoiar as iniciativas de readequação de produtores. A gente tem o programa Amazônia Agora, como um exemplo disso no Pará, que é o primeiro estado que a gente está trabalhando, validando a ferramenta que está sendo desenvolvida, onde você já tem, então, um caminho claro para o produtor que encontre alguma irregularidade, seja na sua propriedade, seja na sua cadeia de fornecedores, como ele pode partir para a regularização, evitando assim qualquer tipo de risco ou comprometimento da venda da sua produção para os frigoríficos, ou mesmo aquele produtor que hoje está alijado do mercado formal e tem escoado a sua carne para frigoríficos que não estejam participando das auditorias ou que não estejam com seus sistemas de monitoramento completamente ativos, que ele consiga fazer esse caminho da readequação, reacessar os melhores mercados e dessa forma também na maioria das vezes, acessar uma melhor remuneração pelo seu produto. Tudo isso só funciona, e aí vem um papel muito importante também do que a Marina destacou, do engajamento de todos os elos. Então, a gente precisa ter governo, Ministério Público, produtores, frigoríficos, varejistas sendo engajados. A gente precisa da valorização do papel do produtor rural, porque quem efetivamente
faz a mudança a campo é ele que está no dia a dia da produção, ele que sabe a valorização, a dificuldade da produção e a necessidade de valorização dos seus ativos, sejam eles ativos florestais, seja a própria produção de gado. Então, valorizar esse papel do produtor, diferenciando aqueles bons produtores que estão hoje 100% ok com relação a todos os códigos, que estão buscando estar acima das metas, fazendo trabalhos de boas práticas agropecuárias, comunicar os resultados tanto da atividade produtiva quanto dos diferenciais de cadeia, de qualidade na cadeia produtiva, quanto dos diferenciais para o consumidor. Então, o varejo aqui, novamente, tem um papel muito importante de demonstrar todo o trabalho que está sendo feito na cadeia produtiva. E, dessa forma, a gente consegue, inclusive, operar eventuais selos de certificação. A gente viu a iniciativa da Marfrig recentemente com a carne carbono neutro e outros selos junto com a Embrapa em relação à redução de carbono na produção pecuária. Então, essa ferramenta ela ajuda também a dar essa transparência e demonstrar que aquilo que está sendo representado por aquele selo efetivamente tem um lastro na cadeia produtiva. Quais critérios a gente está buscando monitorar através dessa ferramenta? Os critérios que classicamente já são monitorados dos fornecedores diretos dos frigoríficos, em relação a estarem ok com o cadastro ambiental rural, com o desmatamento pelo PRODES, unidades de terra indígena, unidades de conservação, embargos do IBAMA, embargos estaduais e trabalho análogo à escravidão. E também, como a Marina trouxe no contexto para a gente, que a gente tenha um início, pelo menos, de controle que a gente aqui considera como sanitário, de vendas por hectare, então controle sobre produtividade, que já é um primeiro grande indicador em relação à triangulação de gado, mas que a gente consiga também expandir esse monitoramento através de outros dados sanitários, por exemplo, o ajuste das declarações que esse produtor faz na defesa agropecuária, proporcionalidade entre o número de bezerros que nasceram e o número de vacas que essa propriedade tem. Então, a gente tem um conjunto de indicadores que nos ajudam a verificar a consistência dessas informações da cadeia e, dessa forma, gerar, então, as informações necessárias para os diferentes protocolos de monitoramento. Vasco, desculpa te interromper, mas eu só vou pedir para você falar um pouco mais devagar, principalmente pelos nossos tradutores. Eu já percebo que é um conteúdo denso e eu acho que se você puder falar um pouquinho mais devagar, vai ajudar na tradução para o inglês. Obrigado. Perfeito, obrigado, James. Então, para a execução desse trabalho, a gente, na ferramenta que está sendo desenvolvida, faz uso de uma tecnologia que vem sendo bastante comentada nos últimos tempos, que é a tecnologia blockchain. Eu não vou entrar aqui nas questões técnicas do blockchain, mas principalmente quais são os pontos em que ela nos apoia na execução desse trabalho. A gente tem as dificuldades relacionadas à escalabilidade, considerando que a gente atinge aí um número muito grande de produtores, como o James bem pontuou no início da sua introdução. A gente tem a necessidade de facilidade de integração, porque se a gente tem informações referentes à etapa de produção, à etapa dos frigoríficos e à etapa de comercialização dos varejistas, eu preciso ter caminhos de conexão dessas informações da maneira mais simples para ser disponibilizada para o varejo, para os frigoríficos e para sistemas de gestão das propriedades. A gente tem desafios relacionados à Lei Geral de Proteção de Dados, seja aqui do Brasil, sejam as diferentes leis de proteção de dados globais, em que a gente precisa, ao mesmo tempo, preservar dados pessoais dos produtores, ao mesmo passo em que a gente precisa gerar indicadores sobre esses fornecedores, sobre eles estarem regulares. A tecnologia também nos ajuda bastante na rastreabilidade total das operações, como registrar cada passo dado na cadeia, e principalmente dentro dessa demanda de auditoria que a Marina trouxe para a gente, facilitar esse trabalho de auditoria, de modo que, uma vez que as regras de inserção dos dados são conhecidas e as regras de avaliação dos dados são conhecidas, a auditoria ela pode ser muito mais sobre a regra do que necessariamente sobre o dado de origem. Isso facilita muito o trabalho de auditoria e barateia muito também esse trabalho. Indo para a prática, então aqui eu trouxe 2 exemplos de operação. O primeiro, em como o produtor enxerga e interage com a ferramenta.
porque a princípio pode parecer uma ferramenta muito sofisticada e que traga grande complexidade de uso para o produtor, e é o contrário. O que a ferramenta faz é facilitar isso ao máximo e tornar isso o mais transparente possível para o produtor. E na sequência eu vou dar o exemplo da interação dos frigoríficos com a ferramenta. Então, em linhas gerais, o produtor ele vai receber um convite. Esse convite ele pode vir da sua associação de produtores, ele pode vir do seu frigorífico que aderiu à ferramenta. E a partir deste convite, ele vai acessar ou um aplicativo mobile, que é o aplicativo Conecta, ou uma plataforma web, aí vai da preferência do produtor, vai da maneira mais fácil dele se conectar para fazer o acesso à plataforma. Nesse momento do primeiro acesso, através do convite, o produtor ele vai conferir os seus dados, muitos dos dados já estão previamente cadastrados, seja pelo frigorífico, seja pela associação de produtores na plataforma. Então, ele vai entrar com as suas informações e, nesse momento, ele está dando permissão, através dos termos de uso do contrato de uso da ferramenta, para que a gente faça o acesso deste produtor às informações do produtor na defesa agropecuária. Então, a gente passa a ser um caminho de ligação entre o produtor e os seus dados no órgão de defesa sanitária. E ele nos dá o consentimento para que a gente faça a avaliação dessas informações, tanto do ponto de vista socioambiental. Então, no momento seguinte que ele deu essa anuência, ele já recebe uma primeira análise da situação inicial da propriedade dele, uma avaliação socioambiental, e com a anuência do produtor, a gente buscando esses dados na defesa agropecuária, a gente gera, então, novas informações para ele, que são a credencial sanitária da propriedade. A partir dessa credencial, a gente vai ver, então, quantos fornecedores indiretos ele tem, ele vai ter uma resposta de quantos desses produtores estão conformes ou não conformes, e o quanto as informações dele como produtor na defesa agropecuária estão conforme cada um dos protocolos que ele pode participar, que os frigoríficos podem solicitar, os varejistas podem solicitar que ele participe. Também nesse feedback de informação para o produtor, se ele tiver alguma não conformidade, e por isso que está destacado, porque é um passo opcional, que é a etapa 5, o produtor, se ele tiver um problema identificado de desmatamento em anos anteriores, seja um PROD, seja um embargo do IBAMA, seja qual for esse problema, ele vai receber um caminho, uma recomendação de como ele pode retornar ao mercado formal, como ele pode ser apoiado a fazer a sua reinserção no mercado formal e, dessa forma, acessar os melhores mercados. Então, para o produtor é muito simples, ele tem 3 telas de aplicativo, basicamente, para utilizar, em que ele primeiro dá a anuência dele, na segunda ele recebe as informações e confere, e na terceira, se ele tiver algum problema, ele vai ter o caminho para fazer a readequação e entrar num fluxo de readequação. Já para os frigoríficos ou associações de produtores, então, inicialmente, são pré-carregadas as informações que eu disse que vão servir para o produtor validar no primeiro acesso dele da plataforma. A própria compra de gado dos frigoríficos, que é quem tem o relacionamento diário com os produtores, é quem faz o envio do convite para a plataforma, informando que o frigorífico fez a adesão também à plataforma e que ele quer compartilhar informações a partir dessa ferramenta. O produtor confirma, então, o seu acesso, entrando naquele fluxo anterior, recebe a avaliação socioambiental. Essa primeira avaliação socioambiental ela é patrocinada pelo frigorífico, então a iniciativa Conecta, ela não substitui o papel das empresas de geomonitoramento. Na verdade, ela recebe as credenciais de geomonitoramento dessa empresa de monitoramento, a gente envia os dados para avaliação e recebe o resultado desse geomonitoramento e compartilha com o produtor. A gente, na sequência, envia esses dados sanitários e socioambientais da avaliação dos indiretos para o produtor, e a partir daí, vamos dizer o seguinte, o frigorífico qualquer que aderiu à plataforma, ele quer ter acesso, ele quer fazer uma compra deste produtor, mas para fazer essa compra, ele gostaria de saber se o produtor, qual é a nota dele de avaliação na avaliação sanitária, a nota que ele recebeu do programa. Então, o frigorífico faz essa solicitação e o produtor concorda ou não em abrir essa informação para o frigorífico. Então, por isso que a plataforma ela tem a visão no produtor, é o produtor que passa a ser o dono dos seus dados, ele gerencia com quais frigoríficos ele quer compartilhar cada informação e ele pode também negociar o seu animal sobre os atributos de diferenciação dos protocolos que ele atende. Então, se o frigorífico está exigindo um animal
que atende ao SISBOV, que é o Sistema para Exportação para a Europa. Ele vai fazer a solicitação dessa credencial, o produtor vai informar e provavelmente vai pedir um preço bônus nesse animal. A mesma coisa se ele faz uso de boas práticas e está certificado nesse sistema. Mesma coisa se ele tem um selo de certificação de carbono neutro. Então, o produtor ele ganha também um caminho de negociação, um caminho de diferenciação e exposição dos seus diferenciais para o mercado. De novo, a ferramenta é super flexível, ela pode atuar com vários protocolos, qualquer frigorífico pode aderir à ferramenta, qualquer produtor pode aderir à ferramenta, neste momento via convite, mas logo mais também sendo convidado pelas associações de produtores ou mesmo solicitando o seu cadastro nessa ferramenta. Era o que eu tinha para agora, James, e com certeza a gente vai explorar mais nas perguntas que vêm do nosso público. Obrigado. Fantástico. Obrigado, Vasco. Let me go back to English and just reminding people, we're really keen to get your questions. Então, vou voltar para o inglês aqui. Então, se vocês tiverem perguntas, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem fazer isso com o link que eu acabei de compartilhar no chat. Luiz, eu acho que você vai falar sobre como essas iniciativas diferentes funcionam, P4F, Conecta e Boi na Linha. Obrigado, James, obrigado pela apresentação e obrigado a todos pela oportunidade de apresentar a vocês a estratégia que o P4F desenvolveu para apoiar a transformação no Brasil, essa transformação no Brasil. Então, eu quero começar falando sobre a estratégia que foi estabelecida desde os varejistas e produtores, também dos produtores para os varejistas. E nós formatamos isso dessa forma para entender que a demanda que vem dos consumidores e da sociedade como um todo possa atingir todos os links da cadeia de valor, fazendo com que cada um seja responsável por esses compromissos, mas também preparar vocês para realmente realizar esses compromissos que foram estabelecidos. Ao mesmo tempo, queremos reconhecer a transformação quando ela acontece dentro da indústria e nós queremos empoderar os produtores que estão trabalhando dentro de uma forma responsável e também que trabalham também com algum tipo de selo. A P4F também quer apoiar esse movimento que a indústria já está mostrando de certo nível. Então, há uma concorrência com fornecedores de cabeça de gado. Nós não dependemos unicamente em volume e preço, como acontece com qualquer cadeia de valor de commodidades, mas nós queremos redirecionar essa dinâmica para a sustentabilidade, com os compromissos de sustentabilidade. E para podermos atingir isso, nós temos uma estratégia bem moldada para o setor, onde iniciativas strengthen their approach dessa cadeia de valor their impacts. So, for example, as just presented on the beef, escalar esses impactos. Então, por exemplo, como a Marina falou sobre o Boi na Linha é uma iniciativa junto com a P4F. Ele trabalha com os matadores e varejistas. Increase the demand for responsibly produced. Pretende estimular a produção consciente on the producer's end. We take, or as we say, within the farm. Do produtor, dentro da porteira, como nós dizemos dentro da porteira, dentro das fazendas, nós temos o PETSA, que é uma iniciativa que é uma parceria, que é um modelo de negócios inovador que ajuda os produtores a passarem de uma produção
que seja um sistema de produção que seja improdutiva para uma forma mais sustentável, que protege as florestas, que restaura as terras e reforça esses critérios de sustentabilidade para os fornecedores. Entre esses dois pontos, esses dois elos da cadeia de valor, nós temos os parceiros da agricultura, e é um projeto em que a P4F chama de permitir as condições. É uma iniciativa que viabiliza o total monitoramento da indústria e da cadeia de valor. Também chegando aos fornecedores indiretos, utilizando uma abordagem tecnológica muito intensa, como a tecnologia de blockchain, que é muito inovadora. E o programa entende que a questão dos fornecedores indiretos é muito complexa. E isso viabiliza vazamentos nesse compromisso da cadeia de valor. E os fornecedores indiretos fazem parte de uma cadeia de valor que é invisível, que tem participantes que não estão muito comprometidos, que eles não levam em consideração uma série de critérios de sustentabilidade quando eles estão fazendo transações de gado. Então, é assim que nós estamos lidando com o setor. Ao ter essa abordagem com esses parceiros, viabilizando essas condições de projetos, nós queremos lidar com as questões mais fundamentais que nós temos na cadeia de valor da carne, que é uma cadeia de valor coordenada e poliestruturada, com uma série de questões envolvendo confiança entre os participantes. Por exemplo, se nós temos as conexões entre os matadores e os produtores, raramente nós temos contratos de longo prazo, então é difícil você forçar alguns compromissos ambientais. Então é importante reestruturar essa cadeia de valor em torno dos critérios de sustentabilidade e desses compromissos. Então, é isso que nós vimos fazendo nos últimos 2 anos, em termos dos principais realizações. Nós vemos que temos que apoiar algumas iniciativas. Então, podemos ajudar os produtores, por exemplo, e auxiliar esses produtores para que tenham uma abordagem inovadora em termos da emissão de gás carbônico, que é muito interessante. Em relação ao boi na linha, por exemplo, nós podemos, então, apoiar a iniciativa para fortalecer o seu envolvimento com as partes interessadas, para que possamos atingir mais partes interessadas, tanto no setor privado quanto público, em diferentes estados da Amazônia no Brasil. E também nós podemos envolver matadouros para desenvolverem um compromisso do desenvolvimento desse processo, por exemplo, no sul do Pará, onde nós observamos resultados muito positivos. É com isso que a gente vem trabalhando nos últimos 2 anos. Em termos dos próximos passos, eu vejo que a estratégia vai precisar estar mais concentrada no apoio para os produtores e para apoiar essas iniciativas, para que a gente possa trabalhar com algumas iniciativas técnicas. Então, nós falamos sobre a transformação
de produtores que têm uma mentalidade tradicional e para que ele possa fazer essa transição para um sistema de produção semi-intensiva ou uma produção de gado realmente mais sustentável, isso é algo muito desafiador, porque ele precisa de muita assistência técnica, ele precisa customizar uma série de coisas para as suas necessidades. Então, é importante que a gente possa encontrar as soluções certas para atender às necessidades dos produtores. E nós queremos, então, trazer mais à mesa do setor privado, porque a gente precisa entender que o setor privado tem um papel muito importante nessa transformação ao compartilhar os riscos com as receitas e os benefícios para os produtores nessa cadeia ao longo desse processo. E é assim que a gente vem trabalhando nos últimos 2 anos e esperamos ampliar isso nos próximos anos. E o P4F, ele pretende ser um catalisador dessa transformação, porque nós precisamos que isso aconteça no próximo futuro. Por isso que nós estamos indicando isso e esperamos que isso possa vir a acontecer nos próximos anos. Muito obrigado, James. Obrigado, muito obrigado, Luiz. Você, então, foi preciso nos seus 10 minutos. Então, a gente tem mais uns 20 minutos aqui e eu acho que a gente tem algumas perguntas no Slido e tem aqui também no Q&A. Se a gente pode compartilhar de novo o link do Slido para que a gente possa, então, continuar respondendo para quem ainda não sabe. Então, acho que os 3 de vocês falaram muito sobre os produtores e eu estou muito interessado em relação ao que os produtores têm a dizer. Se a gente vai a campo, como que eles estão participando, como fazer com que eles possam participar mais. Então, a gente precisa falar também mais sobre o processo de monitoração e como poder escalar esse processo, para onde a gente pode chegar e tal. E eu acho que a terceira parte tem a ver com o mercado e temos uma série de perguntas em relação a isso. Então, como nós, como esses participantes no Brasil, como é que a gente pode fazer parte dessa solução? Então, eu acho que essas são as 3 coisas que eu quero tratar. Primeiro, a gente pode falar dos produtores. Eu estou realmente muito interessado. Vasco, você está testando essas ferramentas incríveis. Os produtores começaram a usar isso. O que eles falam sobre isso? Eles estão olhando isso como uma forma positiva de modernizar o setor da carne? Ou ainda há uma série de reticências para essa mudança? As pessoas estão com temor. Luiz e Marina, o que vocês podem falar um pouco sobre o ponto de vista do produtor? Como você pode superar isso? Como podemos trazer mais produtores para esse processo? Vasco, você quer começar? Depois a gente ouve o Luiz e Marina. Bom, o feedback dos produtores é extremamente positivo. A gente tem sido prejudicado um pouco pelos eventos da Covid, em não poder manter o ritmo que estávamos fazendo de eventos a campo com os produtores, junto com as associações de produtores, que eles dão para a gente muito essa temperatura, o quanto os produtores efetivamente estão prontos para estarem engajados em programas desse tipo. E o feedback que a gente tem tido dos produtores é de que sim, eles veem muito valor na possibilidade deles estarem efetivamente no controle dos seus dados. Hoje você tem uma diferença muito grande entre a informação que o próprio governo e os frigoríficos têm sobre o produtor e o conhecimento do produtor sobre os seus próprios dados. O que a gente está fazendo é democratizar o acesso a esses dados, colocá-los na mão do produtor, que é o seu verdadeiro dono, e a partir daí o produtor escolher com quem ele vai compartilhar suas informações. É uma abordagem bastante diferente de simplesmente ele ter que ceder a uma imposição por ceder dados ou ele não participar do processo
de tomada de decisão do uso dos seus dados na cadeia. Ele se sente empoderado e isso motiva ele efetivamente a entrar para o programa. Super, fantástico. E deixa eu tinha mais uma perguntinha, eu só queria aproveitar que você está ao vivo aqui, Vasco. Eu acho que esse ponto sobre quem não está em conformidade, como que essa pessoa pode voltar, qual que é o tempo, qual que é o prazo para um produtor que não está em conformidade arrumar tudo a sua casa e depois voltar? É rapidinho ou ainda demora um pouco? Isso varia muito, James, em relação a qual é o problema desse produtor. Se ele está com uma questão que é mais um embargo administrativo ou um passivo que ele tem anterior a 2009, anterior ao novo Código Florestal, e que ele tem mais facilidade de resolver, ou se ele precisa aderir a um programa como o PRA, que é o Programa de Readequação Ambiental, que é previsto também no Código Florestal, e a partir dessa adesão ele poder ser reposicionado no mercado formal. Então, isso vai variar. O importante é que medidas de restrição, como o próprio TAC, elas são medidas do setor privado. O frigorífico ele se compromete a não fazer essa compra. Então, se o frigorífico puder fazer essa compra baseado em informações confiáveis de que esse é um produtor em readequação, não há nenhuma restrição legal para que isso deixe de acontecer. É possível, então, você reincluir boa parte desses produtores num tempo muito menor, desde que eles se engajem e se comprometam, e serão monitorados para isso, se comprometam a se reinserir no mercado formal, corrigindo seus passivos. Thank you. Let me go back to English. So, Marina and Luis, what's your view então, on... vou voltar para o inglês. Marina e Luis, qual é a sua visão em relação à questão da escala? A gente pode falar sobre o ponto de vista do produtor, mas também do ponto de vista do frigorífico. Quais são os interesses? Né? Tem um nicho que produz a carne sustentável, mas qual é a sua avaliação em relação a isso, do ponto de vista do frigorífico, por exemplo, a Marina e depois o Luís, no caso? Obrigada, James. Eu queria linkar um pouco isso que o Vasco coloca do produtor com a outra ponta lá do mercado que vocês colocam, né? Como que o apoio lá na Europa pode ajudar um produtor, né? Então, o produtor está lá no campo, no interior do Brasil, no meio da Amazônia, e o consumidor lá na Europa, né? Hoje, a gente já está há muito tempo só com os compromissos, né? Então, muitos supermercados, bancos, grandes redes, aí, empresas multinacionais se comprometem a desmatamento zero até 2020, aí uns já pularam para 2030, então, o setor privado muito comprometido, mas sem saber, muitas vezes, em como realmente ajudar a isso ser implementado, né? E fica ali, então eu cobro e o outro tem que me entregar, o frigorífico muitas vezes tem que me entregar essa tarefa do não desmatamento, né? E o frigorífico repassa, vamos dizer, essa meta para o produtor. Então, assim, enquanto essa cadeia não se olhar como uma rede de cooperação e não de cobrança, e aí precisa ter investimento, tem que ter um repasse de investimento dentro dessa cadeia para que a gente faça esse turning point, essa mudança realmente aconteça, porque existe um investimento por parte do produtor, então para ele ter uma intensificação moderada, ali, sustentável da sua produção, produzir um pouco mais por hectare, para evitar novos desmatamentos, ou se ele desmatou, para ele conseguir reflorestar, ou se ele tem uma pastagem degradada, para ele passar de degradada para produtiva, né? Isso tem um investimento nessa conversão. Então, isso ele não vai conseguir fazer sozinho. Por mais que tenha projetos incríveis como esse que o Vasco participa, com Amigos da Terra, P4F, o desafio é muito grande, a escala de investimento, de transferência de tecnologia, ela tem que acontecer, e não apenas com quase que uma cobrança, uma cobrança corporativa internacional ou mesmo doméstica. Isso não vai acontecer de forma automática se não tiver realmente investimento, cooperação, transferência de tecnologia, desenhos de fomento
fortalecimento dos grupos de produtores e associações. Então, e separar o produtor que está na agenda positiva daquela especulação fundiária, daquele que usa o gado como desculpa ali para ocupar a terra. Então, tem que ter transparência entre quem está na rota da agenda positiva e da conservação com a produção, e aí um apoio e não uma cobrança de toda a cadeia junto a esse produtor, porque não é fácil ser produtor, gente. Agora ele ainda está levando a culpa toda do desmatamento, da emissão, da fermentação entérica, da solos degradados, né? Então, assim, a agenda está cada vez mais pesada, a cobrança maior, só que a cooperação, ela ainda não deu ainda essa liga na cooperação na supply chain. Thanks, Marina. Really interesting all that. And maybe if we've got time, we can come back and kind of explore, well, you know, if a massive então, a gente pode aqui explorar se há uma grande transição, como fazer isso com o governo brasileiro. That transition as well. How do we move from e como envolver o setor privado. Então, a gente tem essa demanda para os produtores que estão enfrentando essa colaboração. Eles podem ver a longo prazo que isso é positivo para eles. Luis, over to you. Thanks, James. Luis, é com você agora. Both contributions from the other members. And I think eu gostei muito dessas contribuições que foram dadas pelos outros. Isso reflete os meus pensamentos também. Então, a questão dos produtores também é importante, porque eles querem se empoderar, eles querem conhecer mais, eles querem ter mais informações. E aí nós temos muito esse feedback. Por outro lado, nós temos quem pode viabilizar isso, viabilizar essas condições para apoiar os produtores. E eu acho que, além disso, alguns produtores estão tentando atingir essa questão da legalidade. Por exemplo, se nós temos um matadouro que estava querendo se envolver com a questão do desmatamento, então eles desmataram, esse produtor desmatou 20 hectares. Então, se ele desmatar mais 30 hectares, a situação que ele tem não muda. Então, são 10, 20, 30 hectares no ano seguinte, é a mesma coisa. Então, nós precisamos de uma cadeia de valor invisível para que a gente possa envolver esses participantes. Então, a gente pode ter uma solução que não exclua os produtores, e a gente entende que isso realmente, eles estão muito ansiosos, com muita vontade de encontrar soluções. Então, se, por exemplo, a gente pegar esse trabalho incrível que está sendo feito pelo pessoal do TNC, com, por exemplo, Francisco Fonseca, que tem se envolvido com o Pará, e eles vêm trabalhar com um recurso muito interessante, que houve uma mudança de legislação em que o governo estadual vem trabalhando com programas ambientais, mas eles vão participando de programas ambientais para que haja um processo de regularização e que esse processo seja mais rápido em termos de regularização ambiental. Então, ao fornecer esse tipo de informação, nós podemos trazê-los para o mercado legal mais rapidamente. Então, esses são os pontos que eu gostaria de dizer. Muito bom, obrigado, Luis. Vamos, então, para o downstream. Eu sei que os quatro de nós temos um ângulo mais upstream, mas eu acho que é interessante para nós
ver o que é que nós pedimos ao mercado, ou seja, do ponto de vista do Brasil. Não é apenas o Brasil que tem que mudar, mas também os downstream que tem que mudar também. Então, eu acho que tem um par de perguntas que apareceram. Pedro Amaral, ele falou sobre como fazer o vínculo com a legislação que está por vir, falou sobre a necessidade de ter legalidades por toda a cadeia de suprimento, e a maior parte do reflorestamento é ilegal. Até parece algo ganho, mas não é não. Se a legislação está se dando no Reino Unido, na França, no nível da União Europeia, existe uma pressão. Eu acredito que quão rapidamente nós podemos responder a isso, mas eu acho que é outra pergunta e teria a ver com como o lado da demanda, especialmente no mercado europeu, pode ajudar nessa detenção do desmatamento. Falou-se de certificação, se a regulamentação é uma maneira de apoiar, ou seja, quais são os pontos de vista de vocês, ou seja, o que nós precisamos do mercado, podemos pedir ao mercado. A Europa como ponto inicial, sabemos que existem outros mercados. Eu acho que investimento entra aí também. Nós deveríamos seguir a mesma ordem, Vasco, Marina e Luiz, e depois nós fazemos as considerações finais, 1 minuto e meio para cada um. Obrigado. Não compra diretamente da área amazônica, à exceção do Mato Grosso, da região norte do Mato Grosso. Então, além dessa pressão no norte do Mato Grosso, que vem sendo feita, as companhias internacionais têm posicionado em relação à necessidade de desmatamento zero, a gente tem tido um efeito muito interessante vindo da Europa, que é o fato deles controlarem 2 dos grandes varejistas brasileiros, o Grupo Carrefour e o GPA, que é do Casino. Então, as políticas que estão sendo implantadas de desmatamento zero na Europa, elas refletem nas políticas de compra do GPA, do Carrefour aqui no Brasil, e o varejista no Brasil ele tem um papel muito importante, que é não cobrar apenas dos grandes frigoríficos que eles estejam de acordo com o desmatamento zero, mas também, como apareceu a Suzy do GPA no nosso vídeo mostrando, de fazer esse papel de ampliar o número de frigoríficos médios e pequenos que também estejam engajados no desmatamento zero. Com isso, a gente consegue ter uma abordagem muito maior sobre os frigoríficos e isso também chega com muito mais força nos produtores como uma mensagem. A mensagem é, daqui para frente, a pressão vai ser cada vez maior em relação ao desmatamento zero, comece a se preparar agora para não ter restrições depois, aproveite agora para valorizar o seu produto em vez de ficar fora do mercado. Marina. Bom, assomando a tudo isso que o Vasco disse, que eu estou super alinhada, né? Eu acho que tem que ter uma harmonização, né, das regras. Então, se vai ser através de uma regulamentação da União Europeia ou um alinhamento entre os países, ou se não for na parte pública, mas nas políticas corporativas, né, que exista um mínimo alinhamento quais são essas regras, porque o que fica difícil também para o frigorífico Pão de Açúcar solicita tais critérios e tais informações para Marfrig, vamos dizer. Outra grande rede de varejo solicita outro pacote de informações para a própria Marfrig, por exemplo. Então, você tem um frigorífico que ele tem até dificuldade de entregar diferentes informações e cumprir diferentes regras para cada cliente, né? Então, essa harmonização do que a Europa precisa, a transparência, a harmonização das regras, das políticas de compra, né? Claro que você pode customizar, mas um pacote mínimo, né, de critérios facilitaria muito a vida dos frigoríficos em atender. Compromissos claros, com deadlines claros e que eles sejam cumpridos também é muito importante, porque a gente vê uma prorrogação dos deadlines, né, para o desmatamento zero, e como eu falei, formas de reconhecimento e cooperação dentro da cadeia, né? Não só demandar, mas ter algum mecanismo também de transferência, ou de tecnologia, ou de crédito, ou qualquer tipo de incentivo
para que facilite a vida, né, do frigorífico para o produtor. Então, e a Europa tem total condição de fazer esse tipo de apoio, né? Fantastic, thank you, Marina. Luís. Obrigado, Marina. Agora, Luís. I totally agree with the other Sim, members. eu concordo com o que foi dito, que ainda que a Europa, conforme o Vasco disse, não seja a principal destinação da carne brasileira, eu vejo que os investidores europeus têm um desempenho, um papel fundamental. Eles são financiadores de muitas dessas empresas. Então, nós vimos nos últimos meses algumas mudanças em termos de como estão se retirando de investimentos que não lhes deem as necessárias salvaguardas. E essa é uma parte importante, porque eu penso que nós também temos que pensar a respeito de incentivos, conforme disse a Marina, na última parte da sua fala, tentar, conforme nós mencionamos aqui, essa transição não é uma coisa que seja fácil, mas de acontecer por si só. Nós precisamos de apoio, nós precisamos de investimento, nós precisamos mobilizar investimento para iniciativas de forma a que essa transição se dê trabalhando com os produtores. Então, nós precisamos de mais investimento, nós precisamos de apoio desses investidores de forma a apoiar os produtores para fazer essa transição e para garantir que as suas demandas, que as demandas da sociedade em geral possa alcançá-los. E nós também precisamos das condições e ferramentas necessárias que garantam que os produtores sejam capazes de fazer essa mudança. Muito bem, obrigado, Luís. Existem perguntas ainda entrando, nós vamos fazer um encerramento, mas Vasco, com parte das perguntas tem a ver com você. Talvez você possa escrever algumas respostas rápidas aqui para a caixa de perguntas e respostas, para que possamos responder algumas dessas perguntas. Eu acho que, provavelmente, o que eu vou levar é que seja a chave, e eu acho que a palavra em português é harmonização. Não sei bem como funciona em inglês. Seria harmonizar o sistema. É isso que está se dando no Brasil. Nós estamos tentando criar sistemas de fácil manejo para implementar os compromissos. E eu acho que a mesma coisa tem que acontecer no downstream também, que seria nos compradores, ou seja, marcas também concordando contra o que querem, e existe uma pressão de baixo para cima, ou seja, em termos de legislação, e globalmente, não apenas o mercado europeu, e isso também vai para o setor privado. Muito obrigado a todos vocês por participarem desse webinar, e nós temos algumas pessoas ouvindo isso aqui no YouTube, no Zoom também. Então, nós gostaríamos de ter um feedback a respeito desse evento, por favor, nos deem um feedback construtivo e pedimos desculpas pelos problemas técnicos que houve, e o Luís vai postar um link para um chat, ou seja, para um feedback construtivo. E a mensagem final é que B4F, Emaflora, Safe Trace e outros parceiros querem levar adiante esse diálogo, estão empenhados, e nós pode fazer isso através do canal da Emaflora no YouTube. Vocês podem receber notificações também um newsletter, um boletim também, e vocês podem acessar um repositório no site da P4F, e vocês também podem se engajar diretamente com Vasco, Marina e Luís. Aos três de vocês, muito obrigado por seu tempo, pelo tempo dedicado. Foi muito bom ter essas opiniões de especialistas. Eu acho que também isso é útil para um público leigo. Obrigado a todo mundo, a equipe técnica, Guilherme, André, Luís, Jéssica, Alessandro, Luciana, Maurício, o pessoal da equipe de apoio.
Muito obrigado. Nos vemos no próximo webinar Beef on Track, que vai se dar em dezembro. Obrigado, tenha um ótimo dia. Obrigado.